né, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinito amor, justiça, bondade, misericórdia, luz e amparo. Jesus Cristo, bondoso amado, amigo, mestre, irmão, espiritualidade amiga, que Deus proteja, ilumine, Deus paz, muita força, muita luz e muito amparo, né? Que Deus aí esteja conosco no nosso estudo, abençoando, amparando, protegendo, iluminando, dando muita força, dando muita paz, dando muito entendimento, compreensão e principalmente clareza no que for dito, né? Então pedimos a todos aqueles necessitados de luz, de auxílio, de amparo, de proteção, de manifestação de luz, de preces, de força, de foco, de alegria. Que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Eu sou o Décio, estamos falando aqui do Tocantins, Palmas. Aqui são 15 horas, porque não estamos no horário de Brasília. Muita luz, muita paz. Sempre solicitamos, sempre pedimos que a espiritualidade protetora dessa sala, luz no caminho, entre outros, mas os que são Chico Xavier em espírito e Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que nos auxilie, nos oriente e, sobretudo, nos direcione ao propósito de bem servir. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Como sempre, meus irmãos, eu solicito que algum de vocês coloque o número de 1 a 288, onde vamos ler uma mensagem de Carlos Pastorino, 67 e 29. Eu vou ler esses dois. 67 e 29. O nosso amigo Lucas, da Tijuca, pôs 67. 67 diz-nos textualmente o que segue. E quando eu falo Marcelo, Luz e Lucas, eu estou falando para mim mesmo, até Rainha Sol, que acabou de chegar. Seja bem-vinda, Rainha Sol. 67. Você que é noivo ou noiva, não acredita que casamento seja loteria. Não. No casamento, o prêmio depende de você saber conquistá-lo. Prepare-se para ser feliz e para fazer o homem ou a mulher que você escolheu feliz. Estude seu gênio, não interfira em seus pensamentos, trate-o com amor e carinho, verifique que a sorte grande do casamento está em suas mãos. De você depende sua felicidade. Isso é verdadeiro, né, meus irmãos? Porque quando a gente casa por conveniência, porque ela tem os olhos lindos, porque ela é magra, porque ele tem uma silhueta, porque ele tem um poder, porque ele tem bens materiais, ora, isso tudo acaba, somos sabedores. E em acabando, aquela troca inicial, aquele desejo que não foi cumprido, ele esboroa, ele vai por terra. Então, o que ocorre? Ocorre que o casamento é desfeito. A gente sabe quando uma pessoa ama ou quando a outra pessoa gosta da gente, é na velhice, no caso de uma doença, em algum transtorno. E somos sabedores também que casais, e eu estou falando casais, não precisa ser um homem e uma mulher, não, pode ser do mesmo gênero. Um relacionamento, ele acaba porque você não doa, porque você perdeu perdeu o amor propriamente dito. Ali existia uma conveniência. E nós, a nossa Marcele pôs qual outro número? A tela rolou aqui, falei que ia ler 2. Qual foi o outro? Foi 67 e 29, muito bem. E 29. Está aqui, ó, 29. 29 foi a nossa querida Marcele que colocou. Marcele, eleve seu coração em prece, mas evite recitar formas lidas ou decoradas. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém desempenha para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente,
mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas seja efetiva e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. Porque, na verdade, a rigor, seja bem-vindo, Frei. Na verdade, a rigor, nós preocupamos sobremaneira com aquilo que a sociedade nos parametriza, nos tipifica, nos fala que somos homens ou mulher de sucesso. E qual é esse sucesso? É você ganhar mais, ter poder, ter uma casa extraordinariamente bem vista, você frequentar socialmente os ambientes que a sociedade acha. Então, a gente não preocupa muito com a parte espiritual. Veja, quando a gente fala a gente, eu não estou generalizando, porque aqui, essas 11 pessoas que chegaram até agora, o que estão preocupadas? Estão preocupadas com aquilo que nós falávamos ou falamos em estudos anteriores. Preocupado com o espírito, preocupado com a moral, preocupado com jogar para dentro de si instrução, conhecimento. Ah não, mas espera aí, Décio, você está falando instrução, conhecimento, mas sempre é a mesma coisa, sempre. Certa feita, eu assistindo uma palestra num determinado centro, isso há muitos anos atrás, o preletor disse, eu gosto do espiritismo porque ele fala uma coisa hoje, repete amanhã, ressalta depois de amanhã, e quando você menos esperar, você está fazendo aquilo naturalmente, de forma maquinal, de forma autômata, comandar, como pulsar do coração, como respirar. Nós não temos consciência. Então, se a gente joga para dentro de nós mesmos, se a gente, essas bênçãos, essas benesses, isso é extraordinário. A gente vai passar. E assim é a nossa oração, é a nossa prece. E a prece e a oração, há uma diferença da reza, amados, em função da repetição. Normalmente, a reza é uma repetição de palavra. E muitas vezes a pessoa não pensa para dizê-las, para dizer essas palavras. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Olha, eu disse aqui agora, mas eu não... Tem validade? Pode até ter quando você pensa efetivamente naquilo que está dizendo. Mas a palavra, como disse o texto, você falar não dos lábios, falar do coração, como se estivesse conversando com seu amigo ou com sua amiga, aí sim. E é muito bom. E falou que é extraordinário a prece, por quanto? A prece é um pensamento. E o pensamento perpassa e modifica. Ele perpassa de um ponto A para um ponto B, modificando os fluidos onde o mesmo transita. E, em modificando para melhor, atrai para si os bons e amoráveis espíritos. Os bons e amoráveis espíritos. Meus irmãos, pois bem, então, como está aí no banner, hoje nós vamos estudar. Gente, eu pus aí a Gênese, eu me enganei. Eu gostaria que você... Hoje nós estamos estudando obras póstumas. Nós estudamos a Gênese no estudo anterior. Valeu, Lucas. Nós estudamos a Gênese, eu pedi até à nossa parceira Xani que ela colocasse aí obras póstumas. Nós estudamos nos estudos passados a Gênese e nesse estudo agora obras póstumas. Nós estudamos as obras fundamentais de Kardec de forma sequencial e sistematizada. Ou seja, Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Gênese, obras póstumas. São 7 obras. Esses estudos aqui, nós estudamos em 7 de abril. A última vez que vimos foi 7 de abril de 2011. 7 de abril de 2011. Então, nós vamos estudar manifestações dos Espíritos e estudos, e o perispírito propriamente dito, Comunicação dos Espíritos. Poderíamos, ou podemos começar com aquela questão clássica do Livro dos Espíritos,
onde Kardec questiona a espiritualidade aos nossos irmãos mortais, se eles influenciam, se eles comunicam, se eles interagem com a gente. E a resposta foi clara, foi firme. A resposta foi que, mais do que vós imaginais, de ordinário, somos nós que dirigimos. E aí, eu, como um espírita velho, ou um velho espírita, não, então não vou fazer nada nessa encarnação, não, eu vou deixar para outra. Não, isso foi o meu obsessor, isso foi um determinado espírito que me influenciou e me influiu, então eu não tenho culpa. Nada. Na verdade, você sofre a influência, todavia a espiritualidade, tanto superiora quanto a outra inferiora, não altera o seu livre-arbítrio, não entra no seu livre-arbítrio. Interessante, meus irmãos, apareceu uma tela aqui diferente. Barry White, eu não sei o que é isso não. Então, seja bem-vindo, Barry White. Então, essa espiritualidade está aí, comunicando, nos influenciando, nos influindo e nos dirigindo. Naturalmente, desde que queiramos. Desde que queiramos ser dirigidos. Isso é um presente, né? Então, receba-o amplamente, né? Todos de uma certa forma. Receba esse presente. As almas, que na verdade são os espíritos encarnados, que Kardec diferenciou de espírito para a alma são os espíritos encarnados. Então as pessoas, vamos dizer assim, vivas, as pessoas que estão nesse orbe têm alma. Quando falarmos de espírito, significa aquela alma que não está mais no corpo físico. Então a alma, os espíritos disseram, e disseram a Kardec, que a alma sempre existiu. Espírito nada mais são do que essas almas das pessoas que não mais vivem. Ou seja, não mais habita o globo, o orbe terra. Porque viver, o espírito tem uma vida única. Foi criado simples e de forma ignorante no que refere ao saber, ao conhecimento. Simples, né? Como um princípio inteligente que anima uma ostra, por exemplo, e no processo evolutivo chegou até onde estamos. Quem disse isso? Leon Denis? Foi simplesmente a espiritualidade respondendo a Kardec quando ele falando em evolução espiritual, na questão 540. Se você olhar o penúltimo parágrafo da questão 540, ele fala de forma imperativa, de forma direta, que os espíritos evoluíram ou evoluem, o princípio inteligente evolui do ato ao arcanjo. Sendo esse último, ou seja, sendo anjo, ter sido um arcanjo, sendo arcanjo, ter sido um átomo um dia, né? Então, na verdade, o princípio inteligente pega a dureza da matéria, a sensibilidade do vegetal, a intuição para a manutenção da espécie do animal, recebendo o selo da inteligência, da sensatez, da coerência do nominal, para culminar com a assessoria, vamos dizer, de Deus e trabalhar na cocriação, que são os espíritos superiores, os angelicais, que moram em mundos dadivosos. Mas aí, irmão X, e aí, Décio? A evolução terminou? Não, não terminou. Muito embora foi nos dado a conhecer, foi nos dado a saber que a evolução vai até a parte angelical. Isso por quê? Você apresentar uma maçã, apresentar algum objeto a um cego, sem falar as dimensões daquele objeto, até que a maçã tem um cheiro, né? E tem o paladar, pode identificar. Mas é perda de tempo, porque ele não tem essa qualificação.
Assim, a espiritualidade disse que, se explicasse a nós, espíritos, o processo evolutivo subsequentemente aos anjos e arcanjos, a gente não iria entender. Bem como o Espiritismo, o Consolador prometido, veio no tempo aprazado, no tempo certo, porque Jesus disse: eu preciso ir, para que mande um Consolador, e este ficará com vós eternamente. Ficará com vós para sempre. E lhes ensinará alguma coisa que não foi possível eu, em função do tempo e em função, sobretudo, do conhecimento, falar-lhes. Então, aí que veio essa extraordinária doutrina que consola, que esclarece, que orienta e, sobretudo, que trabalha para o homem ser melhor. Pena que, aqui no Brasil, como a pátria, vamos dizer, maior pátria do Evangelho, coração do mundo e pátria do Evangelho, tem tão poucos. Segundo o IBGE, tem tão somente 3% declaradamente espírita. Muito embora mais de 50% da população ou acredita na reencarnação propriamente dita, ou na evolução do ser, na evolução da espécie. Ou por outra, que nós não fomos feitos por Deus como uma varinha mágica. O irmão X é dessa forma, Fry Stone é dessa, Lucas, pela mesma forma, é dessa outra. Porque se assim fosse, seria um descompasso muito grande. Como esse descompasso? Seja bem-vindo, homem de bem. É um descompasso muito grande. Porque Rainha Sol, como uma mulher ou um homem de bem, tem todas as características, tem todas as virtudes, e faz como tal e porta-se como uma mulher, um homem de bem. E o Décio, o irmão X, ainda tem que caminhar bastante, tem que fazer muita coisa para chegar ao ponto que ela chegou. Será que Deus, nesse aspecto, será que Deus, nesse viés, foi tão injusto? Fez ou aconfeccionou esse espírito mais evoluído? Então, isso nós sabemos que não. Então, por isso que Jesus disse, através dos espíritos, o Espírito de Verdade, que todos foram criados simples e ignorantes, no mesmo patamar, no mesmo nível de conhecimento. E, com os esforços próprios, vão evoluindo. E vamos chegar onde? Na perfeição. Não porque queiramos, mas porque o Pai, a divina providência, Deus, essa inteligência suprema, quer. Então, um dia, nós vamos, com certeza, ainda ser gerentes de algum orbe. Fry Stone coloca: parece que a maioria da população da Terra, ou quase, é reencarnacionista. E chega a ser, porquanto há uma logicidade. Porque toda, Fry Stone, toda religião, ela tem e é consubstanciada em um Deus. E, em que pese essas religiões falarem em Deus, fala-se também do que sucede com o espírito, com a alma após a morte. E a alma após a morte, há uma explicação mais lógica, sensata, mais consubstanciada na racionalidade, quando se fala em reencarnação. Agora mesmo, falávamos, como é discípulo de exemplo, Deus ter feito Rainha Sol muito mais inteligente, mais qualificada, mais homem de bem, mais virtuosa do que o irmão X. Ora, se Deus a fez como? Batendo a varinha mágica, fez esse espírito bem mais evoluído do que o espírito irmão X, então ele estava sendo imparcial. E se for imparcial, é injusto. E se for injusto, já não é Deus. Um desses atributos que não satisfazer plenamente, já deixa de ser o Criador, Deus. Entretanto, isso em 1857. Sempre houve espíritos. Mas naquela época, em 1857, a divina providência fez com que esses espíritos manifestassem.
manifestassem. Por quê? Porque estava vicejando o materialismo. E o materialismo é uma fonte de orgulho, de egoísmo, de vaidade sobremaneira. Porque somos sabedores, mas não custa aqui ressaltarmos que, relativamente ao materialismo, advoga o princípio que, após essa vida terrena, é o caos, acabou, nada mais existe. Ora, por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou fazer alguma coisa virtuosa se eu sei que Beltrano ou Cicrano será tratado como eu? Por que eu vou trilhar o bem? É muito mais fácil eu me satisfazer, me locupletar, ser feliz à minha maneira e conforme materialmente a sociedade parametriza, né? Fala que eu devo ser. Então, eu sendo assim, eu estou satisfazendo o meu ego, porque a morte, inclusive, uma pequena doença, uma simples dor de cabeça, seja bem-vindo, Alice, pode culminar com suicídio. Mas como, Décio? Explica isso. Como que uma doença pode culminar com suicídio? Olha, eu estou com uma enxaqueca muito grande, e essa enxaqueca me acompanha há dezenas de dias, ou muitas vezes meses, para não dizer anos, e me traz transtorno, me traz agonia, chego-me, em algum período, ficar até depressivo. Então eu, como materialista e sabedor que nada vai ocorrer após a minha morte, é simplesmente o caos, é melhor eu suicidar. Porque eu suicidar, eu vou exterminar essa doença. Simples assim. Eu suicidei, acabei com a doença. Então, na verdade, o materialismo, ele, de uma certa forma, ele institui, ou vamos dizer assim, institucionaliza o suicídio, né? Ele faz com que você, ou te exorta a suicidar nesses casos. E o Espiritismo, através dessas comunicações espíritas, veio para provar que, na verdade, os espíritos são justamente as almas daqueles que vivem aqui. São justamente as almas daqueles que vivem aqui. Deixa eu ver a área de texto. Tico Teca, será que todos concordam com essa exegese da promessa de Jesus? Eu não concordo. É relativamente ele voltar, né? Então, era necessário essa comunicação? É necessário essa comunicação para ficar evidenciado que, na verdade, não há morte. Há uma transferência do espírito de planos, né? Desse plano corpóreo para o plano espiritual. E tem dezenas de manifestações. Costuma-se dizer no meio espírita que após, um bom percentual assim advoga, que após determinado tempo não precisa mais haver essas manifestações, porquanto já somos sabedores que existem espíritos, então, e que ele sobrevive à morte, e a função precípua ou a função maior de uma movimentação é caracterizar a existência dos mesmos, então não precisa, porque nós somos sabedores. Grande erro, grande erro. Olha, eu confesso a vocês, e sempre eu gosto de trazer exemplos práticos, hoje eu tenho, a sexta-feira, hoje eu tenho sessão mediúnica. Hoje nós temos sessão mediúnica. A promessa do Consolador, não é, Tico Teco? Relativamente a essa passagem bíblica, escrita pelos evangelistas, que ele falou, né, que precisava ir para que o Consolador prometido viesse restabelecer as verdades, falar outras e, de uma certa forma, suspender o véu daquilo que ficou parcialmente obnubilado, né, obscurecido por algumas pessoas. Mas nós já estávamos falando da reencarnação, né? Relativamente, a maioria das pessoas entendem ou tem esse viés reencarnacionista. Isso sim, porquanto é o que se mais explica.
A própria religião dogmática, a religião cristã, teologicamente falando, eles já não advogam que o homem veio de Adão e Eva, assim, daquela forma muito lírica, colocado na Gênese bíblica, né? Porquanto tem centenas, milhares de descobertas ósseas da arqueologia e paleontologia que prova que o homem é muito mais velho do que esses 6.000 anos ali qualificado, ali colocado na Bíblia. Com o progresso da ciência, o conhecimento das leis, veja aí, Tico e Teco, com o progresso da ciência e o conhecimento das leis da natureza, esse fenômeno passou pouco a pouco do domínio do maravilhoso, né? E passou a ser comprovado cientificamente. Passou a ser comprovado cientificamente. Para aí, irmão X, você quer falar que a ciência provou que há espírito? Ainda não. Ainda não existe esta prova da existência do espírito, excetuando nós, né? Eu estava falando relativamente à mediunidade, né? Nós que somos espíritas e deparamos constantemente com esse processo. E hoje mesmo, e aquilo que eu estava falando, agora recordei-me, hoje mesmo, quando se fala que não precisa manifestação espiritual, hoje, que é a sexta-feira, nós temos sessão mediúnica. Todas as vezes é uma sexta-feira diferente. Toda manifestação é manifestação diferente. E sempre, no final, a gente fica surpreso, fica surpreendido, né? Certa feita, isso não tem, eu diria que não tem um mês, um determinado médium, assim, uma médium muito séria, tudo. E o espírito que estava lá falou, olha, eu não gosto de você com essa roupa. Porque eu sempre uso e vou de camisa manga comprida, eu estava assim, muito embora ser uma pessoa relativamente brincalhona, mas estava esse dia por demais sério no que refere-se à indumentária. Camisa, tudo abotoadinho, tudo. Eu falei que essa roupa não ficava bem para mim, eu achei interessante. Aí eu agradeci, muito bem, meu irmão, muito bem. Ele não tinha identificado, né, se era um homem ou mulher. Eu falei, muito bem, meu irmão ou minha irmã. Então, meus irmãos, é necessário. E vem por quê? Porque a gente evoca. No momento em que você faz uma oração, e nós falávamos em prece há poucos instantes, você está o quê? Você está evocando. Ou invocando. Peraí, você falou evocando e invocando. E qual a diferença de evocação para invocação? Normalmente, invocação, é uma partícula, não sei se é grega, mas é interior, é dentro, né? Íncita. Então, invocar é quando você pede um espírito, um santo de sua devoção. Jesus, por exemplo, você está invocando ao invés de invocar. Um avô seu que você acha que é uma pessoa virtuosa e tem condição, né, de te atender. Então, aí chama-se invocação. É evocação. E essas manifestações, né, Fernando, levam massas, né, para o pão. Eu estava pensando que você estava falando o pão e o circo, né? Muitas pessoas gostam de ver essas exibições, esses fenômenos, mas quando o espírito ele está sendo usado, na verdade ele não é usado, ele usa o médium muito mais do que o contrário, percebe isso, simplesmente ocorre o quê? Ele afasta. O caráter do fato miraculoso é insólito, excepcional, uma derrogação das leis da natureza. Justo. E nós falávamos nos estudos próximos passados relativamente ao milagre, que é o ato insólito, é um ato sozinho, né? É um ato assim espetaculoso e, sobretudo, derrogando as leis da natureza. E aí foi o momento em que questionamos: Jesus faz milagre? Deus faz milagre? Até que eles poderiam fazer pela grandeza ou grandiosidade do espírito que os mesmos são imbuídos.
mas não o fazem porque tudo é perfeito. Então, anteriormente, essas manifestações, por essas religiões, era caracterizado como fenômenos, era caracterizado como milagres. À medida que as coisas foram evoluindo, a ciência foi desvendando, o véu foi, de uma certa forma, suspenso e as coisas clareando, né? Não ficando tão turva. E, na verdade, não é que as coisas se clarearam, foram as nossas mentes, através dos estudos, através das orientações, através desses estudos mesmo que estamos fazendo, vamos encontrando, vamos obtendo orientação, vamos lendo, vamos verificando, e aquilo que outrora era fenomênico, aquilo que outrora era uma coisa insólita, uma coisa ímpar, passa a ser uma coisa vulgar, uma coisa normal, uma coisa que todo mundo faz. E, por consequência, deixa de ser milagre. É errôneo assustar-se a igreja com o fato de restringir-se o círculo dos fatos miraculosos, porquanto Deus prova o seu poder e a sua grandeza por meio do admirável conjunto das coisas, né? Então, na mesma hora que a gente fala que não há milagre, mas milagre pode ser muito bem entendido como o nascer de uma criança, o florescer de uma planta, aquela semente que está ali num segundo ou terceiro momento, gerar uma planta e esta frutos, e esses frutos, dezenas de sementes, cada um, ou centenas, né? Isso é também um milagre. Isso é também um milagre. E, na verdade, quando a ciência explica tudo, fica mais fácil de a gente acreditar e seguir essa ciência. No caso, a doutrina dos espíritos, eu, por exemplo, eu tenho certeza que vários assim portam, eu gosto, eu amo, por esse aspecto esclarecedor, e que não é proibido nada. Você não está proibido falar nada, não está proibido fazer nada, não está proibido. Ela orienta muitas vezes aquilo que Paulo de Tarso disse, né? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, eu estou fazendo isso, é correto? Por que eu vou acreditar dessa forma? O que fala? Pelo contrário, Paulo de Tarso disse, aliás, foi Erasto, foi o discípulo de Paulo de Tarso, devemos repelir 10 verdades, né? Não é 9 verdades, não, do que acreditar uma mentira. Porque quando eu acredito numa mentira, eu aqui estou aqui, nós estamos falando e divulgando a nossa doutrina, eu falo essa mentira hoje, falo amanhã, mesmo que ela jamais vai tornar uma verdade, mas ela tem uma consistência bastante forte e faz um estrago sob a maneira. Faz um estrago sob a maneira. Em segundo lugar, porque não admitindo a possibilidade dos milagres, muitas pessoas negam os fatos qualificados de milagrosos, negando, conseguintemente, a religião que em tais fatos se estriba. Ora, eu estou acreditando nessa religião por causa do milagre. No momento que não existe milagre, então eu estou estribado na religião, deixo doravante de ser aquele religioso. Deixo de ser aquele religioso, né? E olha os milagres aí novamente, né, Tico e Teco? Se, ao contrário, a possibilidade dos mesmos fatos forem demonstradas com efeitos naturais de tais leis, é muito mais prático, que é o caso do Espiritismo, e nós estávamos estudando, inclusive nesses estudos passados, relativamente aos milagres do Evangelho, falando, e o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, orientando tudo. E como ocorreu aquilo que é denominado milagres de Jesus. Como vimos lá, um dos milagres que fez, de uma certa forma, efeito bem forte, foi a transformação do vinho em água, porque houve um efeito de coloração, etc. Mas ali nós vimos a época, ou vemos
na quarta-feira de que a coloração poderia ser muito bem realizada através da fluidificação do fluido, e notadamente Jesus, que é um espírito bastante evoluído, por consequência tem fluido vital e o seu perispírito é muito mais evoluído que o nosso e pode naturalmente trazer consequências maiores do que aquilo que nós ocasionalmente podemos fazer. Vimos também que, em outra circunstância do próprio dito milagre, que poderia ser uma forma alegórica, uma forma parabólica, né? Uma forma de parábola que Jesus falava às pessoas. E é bom ressaltar que à época eram pessoas de pouca ou quase nenhuma cultura, e quando você fala com associações, quando você fala por parábola, contando uma história, as pessoas não esquecem. Por que as crianças gostam de história? Porque através das histórias você conta e passa um fundo moral e eles absorvem. Raras são as crianças que não sabem contar a história da Alice, do Lobo Mau, né, da vovozinha, etc, etc. Né? O Espiritismo, que se funda no conhecimento de leis até agora incompreendidas, não vem destruir os fatos religiosos. Pelo contrário, ele vem sancionar e, de uma certa forma, explicar. E a própria religião dogmática, e vocês sabem, que para santificar determinada pessoa, primeiro tem que tornar beato. Aí, num espaço de 2 ou 3 anos, viu que é uma pessoa proba, viu que é uma pessoa efetivamente de bons costumes, uma pessoa de direito, uma pessoa bom de fato e de direito, né? Voltado à caridade, aí, depois de torná-la beata, essa pessoa, precede-se a santificação propriamente dito, a ocorrência de 2 milagres. E como a ciência está praticamente explicando tudo, por isso que é difícil hoje em dia sim, ocorrer esses milagres, né? É mais no campo, tem ocorrido muito no campo da ciência. Câncer, alguma, né, que foi desenganado. Pois bem, então, o próprio milagre, ele não está ocorrendo, vou usar o termo adjetivo de Kardec, vulgarmente como ocorria, né, anteriormente. Mas isso por quê? É dado o não conhecimento ou o pouco conhecimento de outrora, das pessoas de outrora. Pois bem, o perispírito com o princípio das manifestações. O perispírito, o que é o perispírito? O nome já diz, né? Peri, em volta do espírito. E Kardec, falando sobre o perispírito, ele disse o seguinte, que o perispírito é a polpa comestível do abacate. Então, a casca é o corpo, o perispírito é aquela polpa e o espírito a semente. Por que o espírito precisa do perispírito? Para fazer a ligação de uma coisa muito pouco densa. Ele não é matéria, mas de uma coisa é constituída, porque foi criado. O perispírito, ele é do fluido cósmico, ele é do fluido universal. Uma matéria que nós falávamos nos estudos anteriores, de quinta essência. A última é radiante, e essa outra que ainda não conhecemos é feita o perispírito. Então, o perispírito que age junto ao corpo. Na verdade, quando eu encosto a mão, e vocês não estão vendo, porque eu estou gravando aqui, mas o vídeo não está aparecendo nesse exato momento, eu peguei na tela do computador aqui. O que ocorreu? Meu espírito quis. O espírito, irmão X, quis. O perispírito agiu. E o corpo, através do fluido vital, apertou um dedo no outro e mexeu com a tela. Então, quem pensa que decide, quem tem a consciência é o espírito. O perispírito faz a ligação do espírito com a matéria, amortece, uma vez que a matéria é por demais densa e sofreria, vamos dizer, um abalo muito grande se não fosse o perispírito.
Então, o espírito, assim concluindo, o espírito quer, o perispírito age e o corpo executa através do fluido vital. O perispírito, e ele tem várias formas, né, meus irmãos? Ele não fica dentro do corpo como ou dentro de uma garrafa, como um vinho fica dentro da garrafa, ou dentro da casa, como um móvel fica dentro da casa. Ele fica dentro do corpo e fora do corpo, assim, uma aura, né? E quando dormimos, o espírito é emancipado, ou seja, tem uma liberdade maior e fica preso pelo perispírito. Então ele tem também, ele é inflexível, né? Ele tem uma das qualidades também que nada obstacula o perispírito. Ele passa por toda a matéria, até o próprio estanho, que tem uma aglutinação de átomo muito grande, o perispírito passa. Lucas da Tijuca coloca, e o duplo etéreo? Qual a função dele? Veja bem, assim como o perispírito tem uma função de ligar o corpo ao espírito, o duplo etéreo, e aqui eu peço a atenção, faz a ligação do perispírito ao corpo. Então o duplo etéreo né? Ele, vamos dizer assim, é o fluido vital. Ele faz a ligação do perispírito ao corpo. Duplo etéreo, perispírito, constitui a aura do corpo. Constitui a aura, né? E tem pessoas que falam áurea. É aura, viu? Constitui a aura do corpo. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Então, a nossa individualidade, ela fica praticamente no perispírito. O corpo físico tem o perispírito. O espírito, propriamente dito, tem o perispírito, a parte perispiritual. Então, um médio para fazer, para ser medianeiro, para ser emissário de um espírito e haver, por exemplo, uma movimentação física de uma cadeira ou de uma mesa, que seja, ou um sono. Como que se faz? Quando eu movo uma cadeira, eu pego, vou usar um pleonasmo aqui, pego com as minhas mãos e a suspendo. O espírito não faz dessa forma. Ele utiliza o seu perispírito associado ao perispírito do médium. Aí entra o da Tijuca. Aí entra o corpo etérico. Então, o fluido vital do médium, que é o corpo etérico, mais o fluido espiritual, envolve aquela mesa, aquela cadeira, aquele objeto a ser movimentado, anula-se a gravidade e, em função dessa anulação, né, da gravidade, a movimentação propriamente dita. A movimentação propriamente dita. O meu perispírito guarda todo o meu histórico. Sim. Aí, mas em parte, porque na verdade o espírito, a gente não o vê. Nem o médium vidente não vê. Ele vê o perispírito. Mas muito bem, Marcelo, quando você fala que ele guarda o histórico, em parte sim. Porque em outra parte é um corpo astral mais vinculado, porque são 7, né? Tem o perispírito, o duplo etéreo, corpo astral. Imagina que quando você vai para o outro mundo, para o outro órgão, o seu perispírito é constituído daquela substância, daquelas qualificações daquele mundo que você vai. Ora, se está toda histórico, está toda a individualidade no perispírito, eu vou perdê-lo? Não. Inclusive, comenta-se que Jesus, ao vir aqui, ao encarnar nesse órgão,
a coisa pior que ele sofreu foi revestir-se de um perispírito grosseiro como o nosso, né? Uma vez que ele estava em mundo muito superior. Já estava em mundo muito superior. A providência divina reserva para a nossa época o conhecimento completo desses fenômenos. Esses fenômenos são um todo realizado pelo perispírito. E o bom é que o Espiritismo, meus amados, eles explica tudo, mas tudo mesmo. Chico Teco coloca, gravado é no espírito, não? Justamente. Ele funciona, o espírito, na verdade, é uma cebola. Você vai tirando aquelas cascas de cebola lá no fundo, é o espírito, ele é uma centelha. Mas ainda, do perispírito ao espírito, olha aí, Lucas. Lucas, nós temos duplo etérico. Lá tem o corpo astral. Para acoplar com o espírito, tem vamos dizer, duplo etérico chamado corpo astral. Então fica justamente a gravação, fica nesse corpo astral. Tanto é que nós perdemos o perispírito quando vamos mudar de um mundo para outro. Ou pelo menos há uma modificação, mesmo que não há perda. E o espírito tem o seu corpo astral, onde fica toda essa individualidade armazenada. Viu? Percebeu a importância? Muito bem. Temos aqui, podem ser espontâneas. As manifestações que o perispírito é responsável e de uma certa forma materializa, e muitas vezes as pessoas veem. Mas primeiro a gente tem que falar uma coisinha aqui. O espírito, ele pode manifestar por 3 questões. Ele querendo, porque no momento em que você parte ao passamento, à morte propriamente dita, ou desencarno, você muitas vezes não quer vincular-se à matéria, você quer ficar longe, você quer ficar no universo em si, prosseguir sua evolução. Então, primeira coisa, ele querer. Segunda coisa, o espírito tem condição, ele tem condição moral de manifestar, de passar por aquela situação. Terceira, ele está autorizado a fazê-lo? Então, se ele quer, se ele está autorizado a fazê-lo, se ele tem condição. Isso se não contarmos parte de sintonia perispirítica dele com o médium, né? Dele com o médium, etc. Perder o perispírito, não. Mudamos o fluido vital. Perder o perispírito, não. O perispírito, sim, ô Lucas, porquanto o perispírito, ele é o que constitui externamente o espírito. E você, para ir de um orbe, e o fluido vital é aquilo que vitaliza a matéria, dá vida à matéria. Então, nesse aspecto, eu entendo, pelo que nós estudamos, que ele pode sim, o fluido vital nesse aspecto, quando da desencarnação, ele desaparece, ele vai para o todo de onde veio, que é o fluido cósmico, né? Então, esse fluido vital volta de onde ele veio, que foi o fluido cósmico ou o fluido universal. Ele some. Perispírito, duplo etérico, corpo astral são a mesma coisa com vários nomes. Pode até ser, pode até ser. Então, perispírito é a parte externa do espírito. Duplo etérico é, vamos dizer assim, uma colazinha que liga o perispírito ao corpo. E corpo astral é o duplo etérico do espírito, ou seja, é aquela colazinha que liga o espírito, aí já não estou falando de alma, ao perispírito. Mas tudo isso e são com os vários nomes, né? Tudo isso é com os vários... É a mesma coisa quando Kardec falou de
gravidade, propulsão de motores, na época tinha falado no átomo, né? O átomo como a menor partícula, não se tinha divisão do átomo. Ele falou, não, tudo é uma mesma coisa. E pode até ser. O mesmo acontece com relação ao nome Consolador, Espírito Santo, Paracleto, Espírito de Verdade. O mesmo acontece com relação aos nomes Consolador, Espírito Santo, Paracleto, Espírito da Verdade. Então veja bem, mas vamos falar. O Consolador prometido seria, na visão e do que foi dito-nos, o Espiritismo propriamente dito, a doutrina dos Espíritos. O Espírito Santo. O Espírito Santo seria um Espírito de luz comunicando através de um profeta, né? Então, quando fala o Espírito, eu fui intuído pelo Espírito Santo. Normalmente os protestantes e os católicos falam muito em Espírito Santo. Nada mais é do que uma mediunidade onde um espírito mais evoluído falou-lhes, disse-lhes o que deveria ou não fazer. Então, é uma profecia. Relativamente ao Paracleto, eu não sei. E o Espírito Verdade, quem codificou a doutrina espírita foi uma pleiade de espíritos coordenado pelo Espírito Verdade. O Espírito Verdade é Jesus. Mas os espíritos que codificaram a doutrina, fizeram a doutrina, comunicaram a Kardec, ou comunicaram em várias partes do mundo, foram uma pleiade de espíritos, né? Puros, evoluídos. Kardec era um deles. No entanto, veio antes para trabalhar na codificação, já estava previamente delimitado. Muito embora, se ele falhasse em sua missão, ele seria substituído. E isso, naturalmente, Kardec perguntou a um dos componentes do Espírito Verdade e foi-lhe dito, não, se você não dá sequência, a gente vai. Comenta-se hoje que seria um dos prováveis substitutos, não é que tem substituto, mas se um dos sequenciadores da obra seria Leon Denis, que comenta. Veja bem, uma simples flor dessa, eu não conseguia ir nem para cima nem para baixo. Imagina quando um espírito obsessor te obsidia, né? E uma das piores obsessões, Kardec diz que é obsessão simples, fascinação e subjugação. A fascinação é uma das piores, se não a pior dela, porque você está obsidiado, no entanto, acha que você é o dono da cocada preta, da cocada branca, é o dono da festa, né? E ali vai te afastando dos amigos, vai te afastando das pessoas. Em síntese, você fica subjugado por essa fascinação. Meus irmãos, então o que nós tínhamos proposto aos estudos, nós fizemos, exceto se tiver algum questionamento. Lucas coloca, mas existe o anjo guardião e o seu guia para ajudar. Interessante, né, Lucas? A gente tem uma série de espíritos, e eu terminando isso eu fecho os estudos, porque já passamos, muito embora até vou cortar, passamos já 2 minutos. Nós temos uma série de espíritos. Nós temos os espíritos que nos intui, nos direciona, nos orienta, né? Tem um espírito bom que está aí constantemente falando, faça isso, Lucas, faça aquilo, essa é a maneira mais coerente, faça essa ajuda, porta-se dessa forma. Esse é o espírito protetor, é o espírito, vamos dizer, o anjo guardião, todos temos, 1-0. Tem os espíritos protetores, familiares, que é de um avô, de um pai, de um irmão, ou que, de uma certa forma, em sintonia comigo, está aí. Faça isso, faça aquilo, faça. Só dá conselhos bons. 2-0. Há uma terceira qualidade de espíritos que atuam pelo meu jeito de ser. Pelo meu jeito. Se eu tenho tendências boas, se eu tenho tendências ruins. Se eu tenho tendências boas, sintonizam comigo. E se tiver tendência ruim, pela mesma forma. Então, 3-0. No entanto, tem aqueles que são viciosos, por exemplo, gosta de beber, de fumar,
não são éticos, e muitas vezes eu acabo seguindo esse. Veja bem que 4 modalidades de espírito, 3 das quais apontando-nos o caminho correto, apontando-nos a direção exata, mas a gente vai seguir justamente aquele que, de uma certa forma, nada agrega e nada traz de positivo. Meus irmãos, eu solicito alguma pessoa para fazer a prece final para nós. Eu não sei se a Xanri já convidou. Décio, você acha que Jesus falou conosco quando prometeu o Consolador? É muito difícil de aquilatar isso, viu, Tico? É muito difícil, até porque esses grandes avatares, esses grandes mestres, eles estavam num posicionamento tal que só exemplificava. Falava sim, mas não deixava nada escrito. Evidentemente, os seus evangelistas e seguidores escreveram, e isso está realmente escrito, que ele viria, que ele foi, que precisava ir para que o Pai mandasse um Consolador, e esse Consolador é visto, como você mesmo disse, em cada doutrina filosófica ou religião de forma diferente. Para nós é o Espiritismo. E, pelo que estudamos e pelo que a gente vê constantemente, calha, fecha. Esse Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, realmente explica tudo, né, gente? Até porque nós estamos aqui agora. Olha, eu costumo dizer que eu amo a doutrina espírita, amo cada um de vocês e, por consequência, dirijo-lhes um abraço, como digo, de várias voltas mesmo, de várias voltas. Oh, meu Senhor, meu bom Deus, a gente é tão pequeno diante do que efetivamente falamos sobre vós. Mas, diante desta pequenez, diante do pouco que falamos do vosso Evangelho, alguma coisa fica. Fica é que precisamos ter amor, doar amor, trilhar o amor. Que a espiritualidade que aqui nos assiste nos dê força para que não saiamos dessa porta estreita, porque a porta larga é muito convidativa, porquanto ela nos apresenta muitos prazeres mundanos e muitas coisas que não nos levam à evolução espiritual. Então, meu Senhor, fazei com que essa semana, hoje e sempre, temos essa disposição de aqui estarmos, sempre vendo a vossa palavra, sempre vendo a vossa doutrina e, sobretudo, seguindo os vossos exemplos, que são, sobretudo, de amor, de paz e de alegria. Que Deus nos ajude, agora, hoje e sempre.